Boa noite, bem-vindos aos que chegaram um pouco antes, obrigado. Aproveitar a Cida já me dá os nomes de quem está conectado, né? Que nós vamos falar um oi. Opa, gente. Então, antecipamos alguns minutos a pedido porque foi percebido que enviávamos em cima da hora os links e quando já começava a reunião, né? A nossa conversa já havia adiantado um pouco e as pessoas perdiam o comecinho. Então, por esse motivo, adiantamos um pouco, né? Passa para mim, Cida, por favor. Rose Duarte, boa noite. Sandra Castro, Rosana Langucci. Tem mais alguém, Cida? Não. Certo. Sandra Castro é de Santa Catarina, né? Isso. Nós antecipamos, enviamos um vídeo para vocês verem do Geraldo Lemos Neto. Então, se puderem ver, será interessante. Antes do início. Atendendo a vários pedidos que foram muitos, o Pai Gil vai tocando para vocês. Vários pedidos. Salve nas Pai de Mamaê. Uma prece ofereci ao meu Senhor. Uma prece ofereci ao meu Senhor. Que ele viesse aqui na terra, trazendo muita paz e muito amor. Que ele viesse aqui na terra, trazendo muita paz e muito amor. Ele é o Baruari que vem neste lugar. Ele é o Baruari que vem neste lugar. Faça seus pedidos com fé e seus males ele vai curar. Faça seus pedidos com fé e seus males ele vai curar. Uma prece ofereci ao meu Senhor. Uma prece ofereci ao meu Senhor. Que ele viesse aqui na terra, trazendo muita paz e muito amor. Bom, boa noite a todos. Também agradecendo a Marcela, o Luiz, deve estar vendo também, o seu Jorge, a Selma Machado, deve ser de Taubaté, a Rosana Silva, a Adriana Santana, trabalhadores aqui da casa, a dona da pensão, Rosana Luz, a Lilian Moura, fala Dir, cunhada, Mãe Mara, Ana Duarte, tudo bom, Aninha? Esse acabou de entrar.
A Alessandra, minha dear cunhada também. Sandoval. Seu Sandoval, ou simplesmente Sandoval. Espero que todos estejam muito bem. Hoje vou falar um pouquinho, não muito, por uma frase, uma simples frase. Acontece comigo isso também. Às vezes professores, alunos, eu vi aquela sua foto no WhatsApp, aquela foto é de fulano, é de Beltrano, aquilo é um espírito, é um orixá, aquilo é o Baloi. Ah, tá, legal, né? Outros é assim, eu tô com lepra. Por incrível que pareça, eu tenho lepra. Tecnicamente, hanseníase. Aí já aconteceu com todos vocês aqui. Chegam num lugar, qual é a sua religião? Sou um bandista. Todo mundo faz bico, é religião do diabo, tem preto velho, tem bebida, tem isso, tem aquilo, certo? Sabe por quê? Porque não conhece. Não conhece. Ah, eu sou católico. Católico é tudo santinho, né? É tudo santinho. Inclusive, é bom vocês lerem o Martelo das Bruxas. Tá? Aí você pega lá o Heinrich Kramer, que talvez seja a encarnação do Heinrich, que era amigo do Hitler lá. Aí tá tudo certo. O que eu fiz para trás não passa a régua. Deus perdoou tudo, então agora, né? Então, as pessoas têm, não todos, eu conheço muitos espíritas. Toda vez que eu me referi aqui ao espiritismo, a gente vai se referir ao espiritismo kardecista, tá? Eu vou falar que eu sou um bandista kardecista, isso ajuda um pouco também, né? Então, eu tenho a dona da pensão e muitos de vocês da Umbanda, quando falam que são umbandistas, vocês são leprosos. Se você sai com uma camiseta de preto velho igual eu saio, tem gente que abaixa a cabeça, tem gente que desvia. É como se o diabo estivesse andando na calçada, né? E são pessoas que, assim, quando estão no seu reduto religioso, é tudo santo, tudo santo. Vão na igreja de manhã, rezam à tarde, à noite, tá tudo certo. Sabe por que isso? Porque todo mundo acha que tem a procuração de Deus, que a sua religião é melhor. E o meu Deus é melhor do que o seu. Você é um bandista, nem Deus tem. Não é por aí? E ainda vou falar mais, para ficar mais tranquilo. É um bando de hipócrita. Um bando de hipócrita. Tô tirando os bons. Tô falando só dos hipócritas, que anda com o livro debaixo do braço, anda com o terço, né? Acende vela também. Garanto que o que é consumido de vela em muitas igrejas, a Umbanda não consome 1/10 no ano. E aí na Umbanda é tudo demônio. Aí eu queria saber, aonde Jesus, quando pregou, que ele só pregava o amor e a fraternidade, ele escreveu uma procuração e falou assim, ó, tá aqui, essa vai ser a minha religião. Aonde tem isso? Explica para mim. Quero ver se o Papa tem isso daí, se os bispos, os sacerdotes, os padres radicais, se tem isso daí.
Acha uma, manda para mim. Vocês têm a procuração? Jesus foi tão esperto no que ele fez que o corpo dele sumiu. Tem um monte de arqueologista procurando aí há centenas de anos e não acham. Para não dar a entender assim, ó, esse é o corpo de Jesus, está provado, é dessa igreja. E vocês deviam ter a consciência que essa igreja só cresceu por causa de brigas, de disputas, de muito sofrimento dos outros, vendendo carta de indulgência para não ir para o inferno e construir as basílicas. Então, eu não estou criticando, só estou falando para vocês acordarem que ninguém tem procuração de Jesus. Ele pregou o amor fraterno. Aí nessa filosofia de amor fraterno, resultou-se numa religião, que aliás começou bem depois, né? Bem depois, porque os seus discípulos que se espalharam, vocês podem ver que a Armênia foi a primeira a adotar o cristianismo. Mas como não tinha dinheiro, não tinha reis baseado em cima disso, não controlava quase o mundo como Roma controlava, então quase não se fala na igreja armênia. Mas seus discípulos continuaram andando. Foram para a Índia e para diversos lugares no mundo. Mas, enfim, eu só quero saber onde tem essa procuração. Quando começou no Brasil, e nós já falamos isso, é uma questão econômica, então precisaria dizer que, olha, se matar no ninho, pelo menos tirando a religião, vai ter problema. Então, esses 5 milhões de escravos que chegaram no Brasil, deixa eles ter a religião deles. Dá uma disfarçada, mas vão continuar plantando, fazendo, tá tudo certo. Aí, perfeito. Isso começou, ao meu ver, meu entendimento. A Igreja Católica não aceitava o espiritismo. Que é a base da filosofia, é os livros de Allan Kardec, principalmente os 4 livros. Então, tiveram o mesmo problema de visualização que nós, umbandistas, também cristãos, diga-se de passagem, é visualizado hoje. Só que um anjo divino que Jesus colocou no Brasil, na pátria do Evangelho, que é Chico Xavier, que também sofreu na carne isso, e aí na realidade é um martelo das bruxas disfarçado, mas em cima de médiuns espíritas, né? Apesar que o martelo das bruxas era mais voltado contra as mulheres. Mas com o advento dos seus livros, chegando, esclarecendo, hoje, um católico, se você falar sou espírita kardecista, ele não vai falar muita coisa. Ah, não, tá certo, tudo bem. Né? Então, essa visão foi se alterando. Comentei a semana passada que a União Espírita de Umbanda do Brasil fez a sua primeira conferência no Congresso Brasileiro de Espiritismo de Umbanda. Notem bem o nome, Espiritismo, também.
tivesse lá na época, ainda colocaria Espiritismo Cristão de Umbanda. Mas tá certo. Não relegou a codificação de Kardec, que era um cientista, um mero cientista. Ele tirou das festas, das mesas girantes, aquela festa de brincar com o desconhecido. Ele percebeu que tinha uma inteligência ali, então ele começou a fazer esse estudo. Aí tem as revistas espíritas, eu aconselharia que lessem também, né? Desse estudo sai uma filosofia, dessa filosofia sai uma religião, o espiritismo, o qual pratiquei quase 30 anos. E bato toda live que eu fizer, ou toda vez que nós conversarmos, não existe atividade espiritual, quaisquer que sejam, sem esta base, não vai funcionar, porque falta ciência. Aí vai cair na fé cega. Pois bem, com o passar dos anos, hoje, como eu disse, se você disser que é espírita, um católico ainda fala com você na mesma roda, não tem problema nenhum. Aí tem uma pessoa do lado, qual é a sua religião? Umbanda. Todo mundo olha, um sai para um lado, outro sai para o outro, como se a água que ele estivesse tomando, ele ia enfeitiçar todo mundo. Então, aí eu pergunto, aonde está a procuração que Kardec colocou na codificação dele assim, ó, aqui o espiritismo é nosso, só nós temos razão. Aonde está isso? Para você que geralmente tem essa característica de estar numa roda, alguém fala que é Umbanda, você vira as costas porque toca tabaque ou tambor, índio, que é xamânico, nós usamos aqui de vez em quando. Aonde vocês têm essa procuração? Eu quero saber. E geralmente esses que se afastam são hipócritas. Eu vou falar por que são hipócritas. Porque a maioria de centros que atuam nessa área fazem trabalho escondido, usando pretos velhos, índios, caboclos, quando é para salvar o parente dele. Chama o médium escondido, soube que você é da Umbanda, né? Você recebe isso, você recebe... nós vamos fazer um trabalho fechado, mas não conta para ninguém. Tem um monte assim. Se for mentira minha, pode escrever aqui, pro pessoal do bate-papo aqui. Eles estão aqui anotando. Escreve para mim se é mentira minha. Vocês fazem trabalho fechado, eu já participei de um monte. Fala pra mim que é mentira, seus hipócritas do caramba. Isso é hipocrisia. Sabe por quê? Allan Kardec também não deu, porque ele criou um estudo. Não deu procuração para ninguém. E aí vai meus agradecimentos de novo, ao Geraldo Lemos Neto, Geraldino, amigo, muito amigo do Chico Xavier. Assistam todos os vídeos que ele tem, porque ele fala em todos os vídeos do Chico Xavier. Foi a grande missão que o Chico Xavier deixou para ele. E aí eu vou em mais uma pergunta, outra pergunta. Acha um livro do Chico Xavier que ele fale assim,
A única religião do mundo boa para se salvar é o Espiritismo. Aonde tem? Eu desconheço, mas como eu sou ignorante, porque eu sou da Umbanda, não importa meus diplomas universitários, não importa o que eu vejo perto dos outros, a desobsessão que nós fazemos, tiramos essas cargas, pessoas com cânceres, com problema mental, que é o principal que gostamos de fazer, né? Aonde tem essa procuração? Aonde? Qual o livro que está escrito? Qual o livro? Me acha uma palavra de descrédito do Chico Xavier. Por isso que eu agradeço ao Geraldino. Uma pessoa extremamente honesta. Porque ele poderia simplesmente fazer cortes na palavra do Chico Xavier e induzir a um raciocínio errôneo, mas ele não, ele fala na íntegra. Muitos aprendizados da vida do Chico Xavier que nós não tínhamos. Primeiro porque ele não saía fazendo muitas palestras, nada, ele era muito simples. Mas graças a Deus, esta pessoa está trazendo a vida dele como ele procedia. Então, Geraldino, muito obrigado pela sua honestidade. Meus agradecimentos. E aí tem um vídeo de 4 minutos e pouquinho, que ele comenta o que o Chico Xavier falou sobre a Umbanda. Ele fala até que o Chico Xavier gostava de tomar passe com uma senhora, né? A nona, se eu não me engano. É que as pessoas não se enxergam. Eles criam uma ilusão na cabeça e entram na fé cega, mesmo tendo um monte de apontamentos para eles perceberem que a fé dela está ficando cega. Não foi o que aconteceu com a Igreja Católica? Ou não foi? E aí, a mesma complacência que o Espiritismo devagar foi obtendo da Igreja Católica e abriu seu espaço, em vez de pregarem o amor, a fraternidade, não. Quando fala de um umbandista, corre. Aqui se trabalha estritamente com a filosofia de Allan Kardec. Até prometi mostrar algumas coisas hoje aqui. Se trabalha com maca, são 4 macas, pessoas treinadas a conversarem e cada vez se instruindo mais. Então eu gostaria de saber aonde está escrito isso. Para você, hipócrita, virar as costas porque a pessoa falou que é de Umbanda. Também não culpo você. Não vou culpar. Lá pela primeira live que eu fiz, pela atrocidade que fazem no mato, né? A sujeira que fazem, isso, vocês têm toda a razão em meter o pau. Precisa disso? Não precisa. Não precisa. Mas é que, infelizmente, do nosso lado aqui na Umbanda, as pessoas gostam de show, infelizmente. Ué, eu não tenho culpa. Então vocês têm que ver assim, você é um umbandista, pelo menos pergunte, qual a filosofia que vocês seguem? Se falarem a filosofia é de Allan Kardec, comece a conversar. Você vai ter muito para ensinar e vai ter muito para aprender.
Quando se desce no umbral, precisam ter espíritos mais densos, principalmente no castelo que a freira toma conta, que você começa a sobrevoar, é uma mata. Daqui a pouco ele se abre. Ou um mais profundo, que tem um abismo aqui, ó, uma rocha, um abismo gigante. Ele está aqui na ponta, ó, que é para não ter ataque desse lado. Todas as armações e configurações de torres com energias potentes para não ser invadido. Ou vocês pensam que pega as pessoas no umbral e já, vamos correr para cima. Não é assim. Porque tem espíritos que ainda não pode acontecer isso. Eles têm seu estágio para poder serem curados lá embaixo. Para depois sim. Volto a frisar. O que se entende de espiritismo, de espíritos, mundo espiritual, campos, portais, é uma pirâmide. Nós conhecemos isso aqui. Para baixo desse iceberg ainda não se conhece. E volto a frisar. Já vi muitos trabalhos que quando o espírito vem quase quebrando a mesa, um monte que tem fé se esconde, entra até embaixo da mesa. Então, se tem que ter a frequência correta para fazer esse trabalho. Mais grosseiro, mais ignorante igual eu. Mas vocês acham, todos de outras religiões, acham que o Deus de vocês é mais forte? Né? Deus de vocês é mais forte. Tanto que ele é tão forte, quando alguém está enroscado, e eu já vi isso e queria que outros pais de santos, escrevam aí, para falar se não é assim. Você tem horário para jogar? Ai, sabe, eu sou fulana, sou fulano. Tem horário para jogar? Tem. Mas eu vou chegar assim, a hora que começar a escurecer, eu estiver chegando, eu já ligo, abro o portão que é para mim entrar, tá? Tem um monte assim. E de tudo quanto é religião, tá? Mas isso ninguém fala, né? Ou onde fica a sua casa? Onde fica? Você pode me atender? Eu não faço isso, porque eu não tenho tempo também. Mas conheço muitos, já participei de muitos lugares, tenho amizade com pessoas, né, até onde fui treinado, que era assim. Pessoa para o carro, 50 metros, vem andando, disfarçando, pum, entra no portão. Ou não é assim? Sabe, qual é a sua religião? Eu sou da religião tal. Mas eu queria saber, sabe, o rapaz que está namorando com a minha filha. Ué, você não professa uma filosofia, uma religião, e você não acredita nela? Eu queria saber se meu marido está me traindo. Nunca pergunta assim, ó, pode ver meu campo espiritual, se está bom ou se não está? Eu estou tendo maus pensamentos, poderia ver para mim o que está acontecendo? Não é isso. É saber se o açougue vai dar certo, a pizzaria vai dar certo, se a empresa vai dar certo, se o marido está traindo, se não está, e é de todas as religiões. Também vocês não têm culpa, que a Umbanda não é uma só, tem umas 20. Cada dia alguém acorda e fala assim, hoje eu vou criar a Umbanda do Cinzeiro. Acordei, mirabolante ideia, agora nós vamos praticar a Umbanda do Cinzeiro. Aí tem a Umbanda do copo, tem a Umbanda do carregador, tem a Umbanda do livro. Cada um tem sua verdade, cada um faz o que acha que tem que fazer.
com a sua sensibilidade. Então vai se dividindo. Aí um amigo meu uma vez falou assim, olha, a gente, mais ou menos o trabalho é assim, também vem índio, vem caboclo, mas aí o pessoal acha, então nós falamos que nós somos da nova era. Aí eu brinquei com o pessoal aqui num sábado, falei assim, aí gente, perguntar, fala assim, sou Umbanda Nova Era, entendeu? Sou Espiritismo Nova Era. Mas tem preto velho que anda de bengala lá, põe chapéu, então. Aí eu vou me permitir, para falar para vocês que ninguém tem procuração, que eu estou estudando um pouco, sobre o Nosso Lar, o livro Nosso Lar, de Chico Xavier. O que eu vou mencionar aqui é da 38ª edição, tá? Do Melheiro 731 a 780. Então eu vou referenciar esse. Tem vários, né? Se você pegar em PDF, vão estar divergentes. Mas como eu tenho que vou referenciar, então se nós pegamos lá quando começa o Emmanuel, já iniciando o livro, você vai ter na página 11, ele fala o seguinte: guarde a experiência dele no livro Dhalma. Ela diz bem alto que não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente, que os passos do cristão, em qualquer escola religiosa, devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo e que, em nosso campo doutrinário, precisamos, em verdade, do Espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Então, precisa do trabalho fraterno de todos, ninguém tem procuração, certo? Uma resposta para quem sempre me fala, isso aí eu já vi também na internet, os pretos velhos tem que botar lá, tem que chegar para ele e falar, olha, você não tem mais esse corpo, que você é um espírito, não precisa andar de corcunda, não precisa... Perfeito! Concordo? Você está certinho. Então, quando eu estiver lá do outro lado, ou quando você chegar... Vocês são espíritos superiores, chegarem lá no nosso lar, eu não vou ter essa condição mesmo. Eu vou para o breu, já estou sabendo disso. Mas quando vocês chegarem lá, procura rever essa pessoa e falar para ele que ele não precisa andar como velhinho, nem andar com um cajado. Porque ele já não tem aquele corpo, ele tem evolução, não precisa andar dessa forma. Ele tem que andar normal, tem que andar esbelto, tem que andar um Apolo. Então tá. Você pega na página 24, capítulo 2, Clarencio, tá assim, ó, que o André Luiz narra. Foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, emissário dos céus. Um velhinho simpático me sorriu paternalmente. Inclinou-se, fixou nos meus os grandes olhos lúcidos e falou: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. O camarada tem uma evolução, mas para que andar de velhinho? Tem que dar um corretivo nele, gente. Vocês que são tão chegados do pessoal lá, né? Porque eu também não tenho capacidade de passear por aí, lá para nosso lar. Eu sou inferior.
Não é verdade? Troca uma ideia com o Clarencio, vai lá e explica para ele. Ó, seu ministro do auxílio, o senhor está pisando na bola. Por que essa forma que o senhor tem? E aí na página 26, no capítulo 3, que é a oração coletiva, está assim: Clarencio que se apoiava num cajado de substância luminosa. Aí ainda continua. Se quiser, posso continuar aqui. Foi quando ele para, toca o cajado no muro e o portão abre, todo mundo entra em silêncio e perfeito. Né? Para que andar com um cajado, meus? Mas para que se ele é tão evoluído? Ah, é porque, sabe, é que aonde ele vai lá no umbral é uma defesa. Então você está me falando que espíritos desses também precisam se defender. Porque trava-se guerra lá embaixo. E se vocês são tão inocentes a pensar que um trabalho de desobsessão é feito no dia, vocês estão de brincadeira comigo, né? Estão tirando sarro. Vocês não veem, não passeia, não desce para ver, não sabe? E vai falar isso. Às vezes um trabalho de desobsessão leva 1, 2, 3 anos. Porque tem que se montar uma estratégia. Uma guerra não se ganha do dia para a noite, tem estratégia. Tem um monte de trabalho que eu posso falar como foi feito e de que forma foi feito. E por falar nisso, se existir algum desenhista bom, que é espiritualista, é do espiritismo, é da Umbanda, desenhista. O que eu narro, eu preciso de desenhos, preciso de alguém que me ajude. Eu vou falando, ele vai desenhando. Aí, já teve caso de uma pessoa me ligar, em certa ocasião, e tinha amizade com ela. Olha, tá passando por isso, tá assim, assado, assado. Eu falei, olha, assim que eu tiver uma resposta eu te falo. A pessoa me ligou mais algumas vezes, eu falei, olha, vai orando, vai rezando, pede para Deus, para que tudo se acerte, mas não me mostraram nada. Exatos 2 anos e pouco, quase 3 anos. A pessoa já tinha sumido, mas eu tinha o telefone, liguei. Ô fulano, tudo bem? Tudo. Vai ser feito, teve a permissão. Puxa, eu nem lembrava mais daquilo então, mas vai ser feito, é agora. Não aconteceu assim, 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 passou por isso, 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 isso. A pessoa ainda está ruim da cabeça, está perturbada, então, mas vai ser feito, fica tranquilo. Precisa de uma autorização dos céus, divina, de quem coordena isso. Não somos nós, somos só instrumentos. E aí, alguém tem que chamar a atenção do Clarencio, como eu estava dizendo, né? E aí eu queria dizer o seguinte: você nunca foi num trabalho de Umbanda, sabe criticar, porque está lá, alguém critica, eu vou criticar também. Tirando aqueles médiuns que mistificam, e tem em todo lugar, e em todas as religiões. Haja visto, tem um monte que recebe Deus. Já começa por aí. Em algumas igrejas, né? Deus fala comigo. Perfeito. É um direito dele. Então, para essas pessoas que criticam sem ver, vai no centro. Tirando o médium que mistifica andando com a bengala, como tem outros centros, umbandas, candomblé, do espiritismo, que mistificam também. Tirando esses, se você entrar num centro sério, pode ser que aquela bengala, que fisicamente, você vê o médium, fisicamente, ele pode estar se apoiando,
Fisicamente é um pedaço de pau. Espiritualmente pode estar brilhando igual a do Clarencio. Já parou para pensar nisso ou não? Mas o meu Deus é melhor, né? Toda a obra codificada foi para nós. Se eu sou e estou com Deus. Se não leva o nome da minha religião, não presta. Você não conhece, nunca foi ver. E aí, assim, só para elucidar mais um pouco. Você pega na página 233, tem o capítulo 42, a palavra do governador. O governador, ele está lá quando foi escrito, se eu não me engano, 49. O governador já estava lá tomando conta há 114 anos, 114 anos, se eu não me engano, não me falha a memória. Então ele já estava tomando conta lá há 114 anos. E aí no capítulo 42, advindo a Segunda Guerra Mundial, o mundo estava conturbado, iniciou-se na Polônia, eles foram na Polônia e aí todo mundo preocupado, o governador foi se manifestar. Então no capítulo 42, na página 233, está escrito o seguinte: meu querido, às 10 horas chegou o governador acompanhado pelos 12 ministros da regeneração. Nunca esquecerei o vulto nobre e imponente daquele ancião de cabelo de neve, que parecia estampar na fisionomia, ao mesmo tempo, a sabedoria do velho e a energia do moço, a ternura do santo e a serenidade do administrador, consciencioso e justo, alto, magro, envergando uma túnica muito alva, que daqui a pouco eu vou falar disso também, olhos penetrantes e maravilhosamente lúcidos, apoiava-se num bordão. Por acaso alguém sabe o que é bordão? Quem lembra de Moisés aí, quando tem desenhos de Moisés, filme de Moisés, é um cajado mais grosso, que às vezes é dobrado na ponta. Alguém precisa dar um corretivo nesse governador. Mesmo ainda estando na terra e bem denso, tem que sair, tem que chegar e dar uma catada nele. Que é isso? Você vai ficar andando de bengala aí, mas quem anda de bengala lá é os velhinhos lá embaixo. É os preto velho, não pode fazer isso. Você já é moralmente muito grande para estar andando com um cajado. Sabe qual é o problema? O problema é só um. Cada um quer esconder seu rabo e mostrar o rabo do outro. E a hipocrisia segue. E a hipocrisia segue. Não é verdade? Então, muitas coisas precisamos analisar, pensar. Então, quem está certo? Todos. Todos. Porque eu estava comentando aqui no sábado, vocês acham que daqui a 150 anos tem religião? Quando a ciência vai andando muito rápido, a longevidade vai aumentando dos seres humanos, isso é a depuração. Vão ficando os bons, vai aumentando a estimativa de vida, os espíritos que vão vir são melhores, Deus queira que venham muitos, muitos e muitos, principalmente nesse país e em outros países no continente africano. Então, que a América Latina, México, seja muito abençoado nisso.
Com o passar do tempo, o que vai restar é a fraternidade e o amor. Então aproveitem esse tempo, né, para repensar. Eu estou sendo hipócrita ou não estou sendo hipócrita? Será que só meu Deus é bom, o dos outros não? Num universo que você tem, se eu não me engano, 100 bilhões de estrelas na Via Láctea, depois eu vou conferir isso direito. Será que nesse mundinho só o que eu professo está certo? Será? Então, se vocês vão percebendo e vão vendo como o vídeo do Geraldino, outros escritos, outros livros, né, vocês vão perceber que na realidade casas espiritualistas, e eu vou me dar o luxo de falar umbandistas cristãos, porque somos também. Não precisa ter vergonha quando chegar o censo, porque na época que eu era do espiritismo, eu ainda sou, né, mas num segmento diferente, que utiliza a natureza, e vocês sabem que em curas, trabalhos, o ectoplasma de tudo que tiver perto vai funcionar para auxiliar. Pode ser plantas, seja o que for. Mas vamos entrar nesse assunto um outro dia. Deveria ter a cada esquina uma casa espiritualista. E cada qual no seu segmento ajudando o outro segmento, conversando, interagindo. Obviamente aprenderemos algumas coisas não concordaremos, algumas coisas será excluído, outras serão acrescentadas para todo mundo. Mas toma-se banho. Excelente. Vocês concordam que a Virgem Maria é um espírito extremamente evoluído e ninguém chega no mestre se não for por ela? Eu estou falando de todas as religiões espiritualistas. Não é uma verdade isso? Quando ela era viva, que estava uma mãe lá padecendo, uma criança padecendo, ia ter um parto, o que ela fazia? Chamava uma ambulância, mandava alguém na farmácia? Trabalhava com unção, óleos, plantas, ervas. Mas a Umbanda joga búzios, o Candomblé joga búzios. Então, essa é a parte que aprendemos no Candomblé. Vê os odus também. Isso, se você pega os maias, você vai ver que todo o aparato astrológico que eles fizeram, o cálculo de tempo deles em relação aos relógios modernos, não dá diferença de quase um segundo. Como é que podia? Como é que poderia acontecer isso? Muitas coisas do Egito, como é que poderiam fazer isso? Aí não adianta estudar os exilados de Capela e não ter competência para entender para onde eles foram parar. São ciências que vieram de longe.
e foi passada para os aborígenes, os quais meus antepassados estavam lá. E isso é disseminado. Aí eu agradeço a mãe Irma, agradeço a mãe Mara, agradeço a Texia, agradeço a Cecília. E agradeço a outros, até o Rubens Sarraceni. Fiz um curso, eu estava falando outro dia aqui para a Débora. Ela também é mãe de santo. Eu falei, ó, o curso foi excelente, tive minhas vivências, apesar de ter muita gente, mas a gente consegue ter algumas vivências. Mas o que mais eu guardei desse curso foi o que o Rubens falou uma vez, foi fantástico. E isso eu aplico e peço para as pessoas tentarem entender essa frase. Quando eu estou no inferno, foi alguém que me levou. Alguém tem que ser culpado. Se eu estou com um problema sentimental, se eu estou com um problema de saúde, se eu estou com um problema financeiro, se eu estou com um problema espiritual, alguém fez isso para mim. Mas quando minha vida começa a melhorar e depois passa um tempo, eu estou lá em cima, eu estou no céu. Fui eu que fui, ninguém me ajudou. Essa é uma lógica. Não é? Então, todo mundo tem seu rabo preso. Todos, sem exceção, todas as religiões. Então, às vezes eu peço para as pessoas se perguntarem: estou agindo certo? Será que eu poderia fazer parte, quando eu fechar os olhos, de um grupo que fez tudo corretamente ou tentou fazer? Não vou fazer tudo porque eu sou humano. Para as pessoas da Umbanda, as pessoas de outros segmentos que querem aprender, eu aconselharia que lessem esse livro. Está invertido, mas a Cida tira uma foto, põe aí no grupo para vocês. História do Brasil para Ocupados. Quem fez a organização é um professor universitário muito conceituado chamado Luciano Figueiredo. Tá? Então, aqui você vai saber muito da história do Brasil, muito das religiões. Ó, Cida. Então, nós temos que nos instruir. Sempre. Então eu volto a perguntar: quem deu a procuração? Quem tem procuração? Ou vamos continuar nessa hipocrisia? Porque eu me visto de branco? Eu preciso, sabe, uma hora fazer um baixo-assinado aí e mandar para lá pro céu, pô. Mandar para as esferas superiores, os caras lá andam tudo de branco. Nós não podemos usar plantas, nem flores, nem nada, mas todos os relatos que você vê, cai flores do céu na cabeça do pessoal. Aqui nós não podemos. Então, no branco você vai pegar lá calor intenso, se usa muito branco. E como eu estava falando, todas esses antepassados nossos que receberam essa carga dessas raças que chegaram de capela, foram distribuídas no Egito, na Índia, para a Europa.
conheciam essas ciências, utilizavam-se dessas ciências e chegou até nós. Eu posso jogar um Odu, até no curso de psicanálise, a pessoa ficou assim. Ó, moça, você vai atender e tal, beleza. Você tem a data de nascimento da pessoa? Não, você não pode jogar tarô para a pessoa, não, mas eu preciso saber a data de nascimento dela. Ah, não, tá aqui. Senta aí, vou fazer um negócio, você vai ver. Papai, essa pessoa é assim, assada, 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 assada. Certo? Nossa, como é que você sabe disso? Você nunca viu a pessoa, ela é assim mesmo. Então, porque a ciência comum ainda não aceita a ciência esotérica. Acho uma afronta isso. Mas muitos no mundo já estão aceitando e estão se utilizando. Se tiver alguém que nós conversamos aqui durante todo esse tempo, que está assistindo, escreve aí se foi dito alguma coisa que não era. Eu peço, por favor, escrevam aí. E eu estou falando dos 10 anos, 12 anos. Sou péssimo para data. Números, mas memória para o ocorrido até do berço eu lembro. Então não leva isso em consideração. Mas na calada da noite serve. Você pode jogar o tarô para mim? Ó, você pode fazer isso, você pode ver o Búzios para mim. Quando é da casa, numa emergência, eu faço. Da casa. Os filhos da casa, numa emergência, eu faço. Se não, senta, ponho a venda e falo normalmente. Então, as pessoas deveriam raciocinar qual é a melhor religião. É a da fraternidade e do amor. Aí assim, mas toca tabaque, né? Vocês têm tambor. É. Um monte de igreja toca. Tem uma do lado do escritório que eu trabalho que meu cara começa a tocar aquilo e enche o saco. Você pega os relatos aí do Nosso Lar, de outros livros, é tudo... Ninguém toca nada, ninguém canta nada, né? Então, você não acha hipocrisia isso? Muita hipocrisia. Quando preciso, existe. Não é verdade? Quando eu preciso, existe. Quando é para salvar meu filho, meu pai, minha mãe, minha tia, dor na unha, para saber de casamento, aí existe. Eu fico triste porque tem gente que se presta a dar informações de vidas conjugais, de vidas financeiras. Eu fico triste. Porque só alimenta o desconhecimento da pessoa sobre o mundo espiritual, a fraternidade e o amor, e a lei da reencarnação. Como diriam os indianos, né? O seu karma, o seu dharma. Né, Edna? A Edna explica melhor isso para nós. Fiquei de falar sobre o nosso trabalho. Vou ficar devendo. Semana que vem o Pai Gil irá fazer algumas atividades aqui. Vamos talvez fazer um filme e passar de antemão quais são as nossas atividades. Eu tinha umas fotos aí, pedi, mas... né?
Já tem o pessoal assim, ó, já deu tempo, você falou que ia falar pouco. Eu ia mesmo, hoje eu estava injuriado. E nem vi que passou o tempo. Vamos lá, Selma Machado. Como dizia nosso amado Chico Xavier, a melhor religião é aquela que nos aproxima de Deus e nos torna melhor. Só corroborando o que nós dissemos, né? E o que nós pensamos e o que pregamos aqui. Das macas, 4 macas, para atender um doente atrás do outro. Tem pessoas sendo tratadas aqui, que até eu gostaria que, se pudessem, escrevessem aí. Não precisa ter vergonha não, pode escrever. Só vai ajudar, né? Não faz igual os umbandistas, outros espiritualistas ou espíritas mesmo. Quando chega o censo, qual é a sua religião? Católico. E não estou mentindo, isso é uma verdade. Rose Duarte. Muitas pessoas escolhem uma fé. Por preguiça, não querem estudar, pensar e fazer escolhas. Gostam de ler, de ser conduzidas. Os hieroglifos tá duro aqui, hein, Cida? Isso é hieroglifo, gente. Me passaram aqui, mas eu não consigo traduzir hieroglifo. Aguenta aí. Mas você isenta a responsabilidade. Eu agradeço o distanciamento dessas pessoas e digo sempre que, perguntadas, sou umbandista. Parabéns. Parabéns mesmo. Rosana Silva. E aí, dona Rosana 3? Ainda existe muito preconceito por parte de muitos quando você diz sou umbanda ou sou espírita. É verdade. Mas umbandista é muito pior. Quer ver legal? Sai com a camiseta de preto velho, de Obaluaê. Eu faço isso direto. Carolina. Preto velho é a vida. É a Carolzinha? Aí, Carolzinha. Tá sumida, hein, mulher? José Sérgio da Silva. Na Igreja Católica chama-se báculo, ou cajado, com o qual o bispo pastoreia o seu rebanho. Obrigado pela informação. Então, tudo isso pode. É que também, se um pastor vier a falecer, ele vai vir trabalhar na Umbanda, né? Porque ele já trabalhava com cajado, então para uma esfera superior ele não pode ir. Não é verdade mesmo? Queria agradecer a vocês. O tempo passa muito rápido. Fazerem suas considerações, né? Mas enquanto Dória tiver nesse sistema, nós vamos estar aqui. Aí a mãe Mara falou o seguinte, mãe Mara e outras pessoas, não, você tem que continuar. Vamos ver se isso é possível. Então, agradeço muito, fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos vocês. Faltou alguma historinha hoje, mas tem uma legal. Quando eu comecei no Espiritismo, estava até comentando aqui, achava estranho, né? Ficava vendo aqueles espíritos, um a cabeça para lá, outro para cá, às vezes a gente se arrastando, criança. Tinha uns que brigavam lá dentro, se enrolava lá dentro, dando porrada. Eu abria o olho, já não tinha mais nada, fechava, estava lá de novo. Aí eu tomava passe, por incrível que pareça. O seu Fernando estava lá, eu dava uma olhadinha, não tinha ninguém, eu tomava um passe. Aí um dia chegou uma senhora, muito assim, tranquila. Ela sentou e aí um senhor foi dar um passe nela. Aí ele, aqueles passes 454 e tal, beleza, tá. Ele parou a mão, da cabeça dela subia um chuveiro. E entrava nele e irradiava todo ele. Daquele dia em diante tomei mais passe. Só com espíritos pré-determinados. Percebia, via direitinho, aí quando precisava tomar. A historinha de hoje, mas com H. Mas terão mais.
Falei do abismo, falei do castelo que fica aqui na ponta, né? Tem as 4 torres, né? Mas tem 2 maiores entre as 4, que corre muita energia lá para não ser invadido. Isso é... E aí, vou falar que as pessoas que vão para lá, quando nós trabalhamos, principalmente com soldados romanos também. Então, fiquem na paz do Criador, que Deus abençoe a todos vocês. Não tenham vergonha da religião que pratiquem, como diz a nossa amiga Rosa, tá bom? Fiquem com Deus. Salve nosso Pai Oxalá. Abra seu coração, cante pra valer. Louve com emoção, esteja bem com você. E olhe para o céu e agradeça por estar aqui. Pois lá em cima tem um Pai que nunca deixa você cair. Com sua luz cristalina, nossa fé vem aumentar. Com sua essência divina, vem nos abençoar. Fiquem com Deus. Que Deus proteja a todos.